Alô Brasil, como vai? Tudo bem? É um grande prazer estar aqui com vocês neste fórum de debate, nessa Semana Brasil-Portugal. Vamos falar de muitos assuntos. Desde ontem o Gustavo Hoffmann esteve aqui. Hoje, com muito prazer, estou aqui durante toda a semana. Glaucia Santiago, Eduardo Tironi, também com muitos convidados através da Quest. Hoje vamos falar de scouting, sobre o trabalho do scouting, a importância do trabalho do scouting. Talvez seja uma grande novidade para você que está nos acompanhando e hoje você terá a oportunidade de conhecer. Recebemos aqui o Daniel Barreira, que é scout do Barcelona, nesse momento diretamente de Barcelona, né, Daniel? Tudo bem? Tudo bem, obrigado, Alex. Tudo bem, consigo também, não é? Pela Sim. camisola vejo que sim. Lucas Oliveira, o Lucas, scout do Palmeiras. Tudo bem, Lucas? Bem, Alex, tudo tranquilo? Um prazer falar com todos aí. Dizer que é uma honra, uma satisfação muito grande estar podendo trocar umas ideias sobre a nossa área com vocês. Eu sei que não é nesse momento assim muito específico da sua área, mas agora, por exemplo, aqui no Brasil são 6-5. Logo mais tem o Palmeiras em campo, né? Tem o Palmeiras contra o Libertad pela Libertadores. Tá de olho nesse jogo aí, Lucas? Com certeza, um jogo muito importante aí, né, para toda a nossa instituição e na torcida aí para que dê tudo certo e com certeza a turma vai fazer um grande trabalho lá. E o Daniel de olho em Barcelona e Juventus nesse momento, Champions League valendo a primeira colocação no grupo. Comecinho do segundo tempo, Barcelona 0, Juventus 2, a fase do Barcelona. Tá meio esquisito, né, Daniel? Você que diz, não é? Não sou eu. Pois é. Normalmente, eh, nós aqui em Portugal usamos uma palavra muito comum, que é a palavra depende. E depende do olhar que nós tenhamos para as coisas. E se o nosso olhar for para os últimos resultados, na verdade sim. Mas se olharmos, por exemplo, que é a única equipa invicta na Champions League, se calhar é um erro de perspectiva. Mas naturalmente que depois os olhares são para aquilo que nós queremos e é óbvio que estar a perder por 2-0 ao intervalo não é uma satisfação para ninguém, mas a equipa, pelo que eu tenho visto na primeira parte, está a jogar bem, está a jogar com a sua identidade e quando assim é, nós acreditamos que as coisas acontecem. É esta a filosofia do clube. É por isso que naquela parte importante do estádio tem lá a dizer que é mais que um clube, porque é de facto isso, é mais que resultados. E é muito importante entender estas questões no clube que eu represento. Nesse momento, o Barcelona deve estar se classificando em primeiro no grupo da Champions League para as oitavas de final, para a fase mata-mata. Bora falar um pouco do trabalho do scouting. Lucas, para o público geral, vamos explicar assim, de uma maneira direta e fácil, qual é o trabalho de vocês? Perfeito, Alex. Assim, aqui no Brasil, né, o nome do scouting, aqui a gente até utiliza até uma outra nomenclatura, né? A gente chama aqui de análise de mercado. Então, o profissional que trabalha na análise de mercado é o analista de mercado, assim como há os analistas de desempenho, né? E eu costumo conceituar essa área, né, a atribuição desse departamento, como um setor que serve de conduto de informações do desempenho individual de atletas atuantes no mercado, mediante a organização de monitoramentos e mapeamento de jogadores e competições, né, bem como produções de vídeos, relatórios individuais, a partir de critérios pré-estabelecidos de perfis traçados pelo clube. De maneira que essa organização e a condução dessas informações possam vir a atender às demandas e às necessidades da instituição. Então, dessa forma, um analista de mercado ou scout, ele, utilizando-se da observação de jogos, análises qualitativas e quantitativas do desempenho técnico, tático, individual, ele deve auxiliar o clube funcionando como uma parte de um processo, né, de modo a contribuir com informações relevantes, pertinentes, aos tomadores de decisão do clube, isto é, à direção, ao treinador, juntamente da sua comissão técnica, para possíveis aquisições de atletas, a composição de elenco, né? E aqui, assim, o ponto-chave disso, que eu acredito, é a condução da informação do desempenho que possa, de alguma maneira, contribuir com as tomadas de decisão do clube. O analista, ele não é o tomador de decisão, mas ele contribui, né, através de relatórios, de informação, de tudo aquilo que é construído em conjunto enquanto
enquanto perfil de atleta, para poder auxiliar ali nas tomadas de decisão da instituição. Daniel. Eu acho que o Lucas já disse grande parte, ou quase tudo, ou tudo mesmo daquilo que é o trabalho de um scout. Há aqui um aspecto que eu considero relevante acrescentar, não é nenhum tipo de alteração ao que foi dito, é apenas um acrescento, que tem a ver com a capacidade. Eu acho que um scout tem muito, foca-se muito na questão da avaliação do jogador, da avaliação, mas eu costumo dizer que o scout, a diferenciação entre um bom scout e um scout excelente tem a ver não com aquilo que se vê no momento, mas com o imaginar daquilo que ele vai ser depois. E quando se fala nisto, fala-se na contextualização do jogador. Eu costumo também dizer que mais do que ver ou sentir como é que o jogador como é que o jogador joga, é perceber como é que ele é. E muitas vezes nós vamos buscar pistas na forma como ele joga para nós percebermos como é que ele é e a forma como ele, sendo, se vai integrar num contexto que nós estamos a representar, num contexto que nós, porventura, falamos de categorias de base, como vocês dizem no Brasil, falamos num jogador de 15 anos, como é que ele será quando tiver 21 anos, e isto tem a ver com o ir buscar pistas para imaginar, projetar aquele jogador, seja sénior noutro contexto, ou seja mais jovem num contexto de categoria superior. Para mim, a diferenciação do bom scout não é propriamente fazer bons relatórios, não é propriamente arranjar informação, porque isso hoje em dia é fácil. É esta questão de conseguir integrar informação e construir uma identidade desse jogador e transportá-la, criando oportunidades o mais cedo possível, mas com a maior certeza possível para que, como disse o Lucas, e estou totalmente de acordo, o clube tenha melhores condições para poder contratar o jogador. E quando se fala em melhores condições, fala-se que hoje em dia o mercado é extremamente competitivo, em qualquer que seja o continente, o país, nós temos que tentar ser mais rápidos, mas simultaneamente a isso, arranjar o máximo de certeza possível, e aí entram, digamos que, a criatividade e a autonomia do scout para poder desenvolver o seu trabalho. Portanto, acrescentando só este ponto àquilo que o Lucas disse, o resto foi dito por ele, estou totalmente de acordo com aquilo que foi dito. Daniel, o que o bom scout precisa ter? É basicamente aquilo que eu disse agora. Eu acho que é muito importante o scout pensar como treinador, mas é importante também um treinador pensar como scout. Faço-me entender? Ou seja, nós não podemos separar completamente o departamento técnico do departamento de scouting, por várias razões. Não é que o scout queira ser treinador, que eu não o quero ser neste momento no clube que represento. Fui treinador durante 15 anos, mas também o treinador não quer ser scout. Mas há uma ligação, e muito, muito rapidamente dizer qual é a ligação. A ligação é que eu, enquanto scout, tenho que perceber, e voltando àquilo que disse anteriormente, o que é que o jogador tem e o que é que ele não tem. E se aquilo que ele não tem é possível desenvolver, seja sénior, seja jovem. Porque há características nele, há competências que ele desenvolve com facilidade através do processo de treino e há outras que não são possíveis de desenvolver em determinada altura ou mesmo não são possíveis de desenvolver a um ponto de chegar ao nível da elite. E se eu não tenho um olhar, se eu não tenho um conhecimento do processo de treino, e aqui eu não estou a dizer que temos que perceber como é que se treina, a criação, não. Tenho é que perceber o que é que o processo de treino influencia o desenvolvimento do talento do jogador. E para mim essa é uma característica fundamental num scout. E é por isso que eu considero que tenho algumas condições a este nível, porque fui treinador durante muitos anos. Como o Lucas também, na altura que me conheceu, eu era treinador. E neste sentido acho que este é um ponto fundamental, além de todo o resto, ser disciplinado, ser organizado, ser atento, ser proativo, ser capaz de conhecer, ter um conjunto de relações interpessoais para ter informação privilegiada.
Mas, à parte disto, complementarmente a isto, isto é complementar àquilo que eu disse, que é ter um conhecimento, obviamente, do jogador, daquilo que o jogador tem, mas sobretudo projetá-lo e perceber se ele consegue desenvolver algumas competências e de que maneira consegue desenvolver. Para mim é fundamental. Lucas. Eu acrescento ao que o Daniel comentou, que é fundamental para um scout ele ter o conhecimento pleno do clube que ele está inserido, né? Um conhecimento de diagnóstico interno sobre qual é o contexto do clube que ele está, qual é a filosofia, a cultura desse clube, a identidade, a essência do futebol daquele local, o que o clube tem, quais são as suas necessidades, enfim, onde se quer chegar, quais são os principais objetivos, para ele poder agir, atuar, participar em conformidade com aquilo que é o DNA do clube. Né? Então, acaba sendo fundamental ele também participar de um processo na qual ele ajude a constituir aquela identidade do clube, a entender qual é o perfil do clube. Né? E, para isso, eu acredito que ele necessita ter a capacidade de saber interagir muito bem com aqueles que são os seus diretores, aqueles que são os membros da comissão técnica, para ele poder receber as informações através de um diagnóstico interno, poder contribuir com aquilo e, a partir disso, partir para um passo de definição de perfis de jogadores. E quando a gente fala em perfis de jogadores, eu acho que o Daniel toca num ponto que é fundamental, que é a questão da contextualização do jogar de um atleta. Como é que a gente consegue enxergar aquela performance dentro de um determinado contexto? Né? Então, eu vejo que é muito comum, não sei como é exatamente na Europa, mas aqui no Brasil, muitas vezes se enxergar um atleta individualmente sem se dar por conta que o jogo do futebol é um jogo coletivo, um jogo que emerge de interações entre diversos atletas, né, para emergir uma determinada performance. Né? Então, quando a gente define o que é perfil, o que são características importantes ao nosso clube, né, é fundamental a gente rotineiramente fazer o exercício da projeção. Como é que esse atleta, num determinado contexto, se comporta, como a gente pode projetar para o desenvolvimento desse talento dentro do nosso contexto. E para isso é fundamental a gente ter a clareza de como é o nosso contexto, como a nossa equipe quer jogar, como o nosso clube quer que a nossa equipe jogue, né? Qual é a identidade, qual é o modelo de jogo da nossa instituição. Então isso acaba sendo um grande referencial para a gente conseguir organizar o nosso trabalho enquanto scout. Feito essas duas etapas do diagnóstico, definição de perfil, ok, a gente vai para a definição daquilo que são os mercados-alvos. Aonde que nós vamos procurar os perfis? Quais competições, em quais países, em quais níveis competitivos, para a gente conseguir ter uma referência de organização daquilo que são as nossas listas de monitoramento, aquelas listas de atletas que podem, em algum momento, vir a agregar a composição do nosso elenco. Eu penso dessa maneira. O futebol brasileiro, Lucas, ele tem algumas diferenças em relação ao futebol europeu. Aqui, por exemplo, troca-se muito técnico e muda-se diretoria de futebol. E quando isso acontece, afeta diretamente o trabalho de vocês? Eu diria assim, Alex, é sempre um período diferente de mudança, de transição, mas a gente também, como atribuição e como funcionário, né, de um clube, a gente sempre tenta tentar encontrar um equilíbrio entre daquilo que é a essência, daquilo que é o fundamental para o clube, e dentro das mudanças de diretoria, treinador, tentar ir encaixando aquilo que é, né, o complementar para tentar sempre não fugir muito de uma essência daquilo que é o futebol brasileiro, daquilo que é o futebol daquele clube, né, mas agregando tudo aquilo que possa vir para contribuir com os processos. Então, eu penso que a gente conseguir sempre exercitar esse equilíbrio, sem perder a essência, sem perder a identidade, eu penso que é um passo importante para a gente conseguir ter uma lógica e uma coerência no nosso trabalho. Na Europa, por exemplo, no caso do Barcelona, um clube absolutamente estruturado, esse trabalho de scout a longo prazo é mais fácil, Daniel? Alex, eu gostaria ainda de falar esta questão relativa aos perfis e ao modelo de jogo. Eu penso que existem diferentes tipos de clubes. E há clubes que não têm propriamente uma identidade, uma filosofia estruturada. Nós vemos, por exemplo, o Ajax de Amsterdão, que tem isso, muito evidente.
creio que o meu clube também o tem, mas há poucos que tenham. E neste sentido, é um risco grande para o departamento de scouting contratar jogadores em função de um modelo de jogo. Ou seja, a ideia, para mim, enquanto scout de um clube que há uma grande mudança de diretoria, uma grande mudança de treinadores, do elenco técnico, é de facto, a comissão técnica, desculpem, é de facto tentar criar condições para ter diferentes tipos de jogadores no seu elenco ou nas suas listas, de forma a nós seguirmos os melhores jogadores, porque o jogador não é bom de acordo com o modelo de jogo. O jogador tem determinadas características e essas mesmas características podem ser melhor contextualizadas para determinado clube e pior para outro clube. O que faz sentido, na minha opinião, é nós percebermos se é um clube que tem uma filosofia muito marcada, se é um clube, por exemplo, um clube vendedor ou um clube comprador para rendimento. Porque imaginem que eu sou um clube vendedor, que eu trabalho num clube vendedor, e eu provavelmente quero jogadores vendáveis e que aportem rendimento. E há jogadores que não têm uma grande capacidade para serem vendidos. Portanto, tudo depende do tipo de clube que nós estamos integrados. Em relação à pergunta que colocou, tem a ver com o trabalho a longo prazo. Eu acho que deve ser feito em qualquer clube. Existem alterações em qualquer tipo de clube, mas este trabalho, ou seja, o departamento de scouting deve estar o máximo distanciado desse tipo de mudanças. Ou seja, deve haver uma definição própria da forma de atuar, da forma de dirigir esse departamento, e o trabalho do departamento de scouting é arranjar o máximo de melhores de jogadores com qualidade, os melhores jogadores, neste caso, para que quando chega uma nova diretoria, quando chega uma nova comissão técnica, existam jogadores que possam ser apresentados à nova diretoria para que eles possam encontrar soluções para constituir o elenco. E aqui o departamento de scouting tem que estar completamente alheio desse tipo de alterações, tem é que fazer o trabalho de arranjar a possibilidade de ter os melhores jogadores, mas é óbvio, naturalmente, e eu aqui concordo totalmente com o Lucas, que é um trabalho com pinças, digamos assim, porque vai-se conseguir para um treinador um jogador que é perfeito, mas depois o treinador muda, vem outro e aquele jogador, e nós comprometemos-nos com, por exemplo, o envolvimento desse jogador. Imagina que é um jogador jovem e nós, no primeiro filtro que fazemos, falamos com a família a dizer que temos muito interesse no jogador e que depois o clube vai contactar. Entretanto, muda a diretoria. Por isso é que eu também defendo que o departamento de scouting deve ter muito cuidado quando entra em contactos mais próximos com o meio envolvente do jogador. Por isso é que eu disse, o Alex certamente que se recorda, que uma das grandes características do scout é ter relações privilegiadas com pessoas da sua confiança, de forma a ter informações credíveis e de forma a poder também fazer perguntas credíveis e de forma a que essa informação seja mantida em sigilo. Mas para isso é muito importante uma coisa, é o scout ter credibilidade. E para ter credibilidade é difícil. Para a perder é num minuto. E neste sentido é que quando há mudanças de diretoria, é mais fácil o scout perder credibilidade no mercado. É este, para mim, a grande desvantagem do facto de haver mudanças na diretoria e na comissão técnica. Mas, Agora, por exemplo, sim. Daniel, o Barcelona terá uma mudança de diretoria em breve. Não se sabe, dependendo de quem assumir, se o Koeman vai continuar ou não. O mais importante, nesse momento, o trabalho de vocês é, quando chegar a diretoria nova, independentemente de troca de técnico ou não, é você chegar com todo o seu material e apresentar para a diretoria. Está aqui o trabalho, o que vocês precisam, está aqui, ou se precisa acrescentar alguma coisa. É assim que se mostra a credibilidade do scout? A diretoria do Barcelona, desde os 8 anos que eu represento o clube, já mudou 3, não o presidente, mas as pessoas que estão a representar o presidente. Já mudou 3, 4 vezes. O caminho não mudou. O que eu quero dizer com isto? Acima das pessoas que representam o clube, existe o clube. Faço-me entender? E esse Sim. clube tem uma identidade, tem um perfil, tem uma forma de atuar,
E todos os departamentos também vão ter que obedecer a essa identidade. As pessoas que depois surgem vão tendo naturalmente a sua própria autonomia para poderem colocar, digamos, o seu dedo nas coisas. O trabalho do scout é, independentemente das pessoas que estão a representar o clube, fazer o seu trabalho de uma forma que o clube assim o pretende, na sua gênese, em função da sua ideia, da sua filosofia, e no meu caso nós temos isso muito bem marcado, e, por final, termos que apresentar as nossas ideias, as nossas opções, as nossas listas, em função daquilo que o clube pretende. Se depois chega ao treinador, e depois aquilo que o Lucas disse no início é muito importante. Quando se apresentam listas à comissão técnica e aos diretores, depois também depende dos clubes a quem é que se apresentam as listas, muitas vezes não é o jogador que nós consideramos o melhor que é o contratado, porque depois envolve vários aspectos, nomeadamente oportunidade, valor, projeção, interesse da comissão técnica. E muitas vezes, nessa lista de 5, 6, 7 jogadores por posição, se for o caso, não estou a dizer que eu faço, mas se for o caso, nós temos 5 jogadores e o treinador escolhe o terceiro. Perfeito, porque a decisão ultrapassa aquilo que são as opções iniciais do departamento. O departamento oferece condições e oportunidades. A direção decide e o treinador também o faz. E neste sentido, quando muda o contexto superior de decisões, o nosso trabalho mantém-se, na minha opinião, completamente, não diria completamente, mas em 90% mantém-se na mesma linha de atuação. Pelo menos é isso que eu sinto e é isso que normalmente nós fazemos. E é isso que o público acompanha muitas vezes dessa cultura barcelonista. Essa excelência que o futebol brasileiro, nesse caso, no seu caso, Lucas, no Palmeiras, essa excelência que vocês estão buscando? Exatamente, Alex. Eu penso que a gente vem num caminho de ter muita lógica e coerência nos processos, né? A partir da gente ter aquilo que eu comentei anteriormente, ter clareza da onde se está, da onde se quer chegar, né? Entendendo a realidade do clube, as necessidades, os objetivos. E um aspecto que eu acho que é fundamental, né, que hoje aqui no nosso clube a gente vem cada vez melhor desenvolvendo, é o tipo de interação entre todos os profissionais que trabalham voltados a essa questão de composição de elenco, a diagnóstico interno, né? Onde participam diretoria, onde tem a participação da comissão técnica, dos departamentos de análise de desempenho, de mercado, ou seja, um processo de interação, tendo um viés daquilo que são os conceitos norteadores, digamos assim, de perfis de atletas para o clube, que nos dão uma clareza maior de desenvolver uma avaliação. Então, como o Daniel falou ali, nessa questão de a gente apresentar a lista, apresentar, né, possibilidades, eu acredito que é muito importante a gente estar muito bem fundamentado naquilo que a gente vai apresentar, né, sobre quais os porquês que determinados atletas possam ser interessantes para o clube ou não, enfim, porque independente né, como você perguntou antes, troca direção, troca treinador, o departamento oferece situações mais fundamentadas. E por isso a importância ali daqueles aspectos de o scout ser um profissional criativo, um profissional atento, um profissional com relações interpessoais, né, entre todos do clube ou profissionais tops do meio externo. Então, nesse sentido, facilita muito a gente ter uma lógica e uma coerência nesses processos. Então, eu penso que, né, trazendo um exemplo do nosso clube, eu acho que o nosso clube está indo para uma linha interessante, para um caminho muito bom nesse sentido, principalmente pelo aspecto humano de interação e qualificação dos profissionais que cá estão chegando também para tal. Então, eu penso que facilita o trabalho do scout, facilita o trabalho da análise de mercado quando você tem maior clareza da identidade do clube e onde o clube quer chegar. Agora, como que é o dia a dia de vocês? Porque nós estamos falando que vocês ficam observando um outro jogador. Eu imagino que no dia a dia de vocês existe uma demanda onde vocês estão analisando uma quantidade NX muito grande de jogadores.
Como que é essa relação de vocês no dia a dia? Vocês trabalham com uma equipe e cada um faz uma parte? É um número infinito de jogadores? Para quem está nos acompanhando, como que é esse trabalho no dia a dia de vocês nesse trabalho de scouting, Daniel? Bem, Alex, em primeiro lugar, eu não sou só scout, eu tenho outra profissão. Eu sou professor universitário no Gabinete de Futebol da Faculdade de Desporto. E, portanto, por aí já tenho naturalmente que dividir a observação dos jogadores com a observação dos alunos, e que me dão muito trabalho, e eu, felizmente, tenho essa oportunidade, que é algo que me deixa muito feliz também fazer. Em relação ao dia-a-dia do scout, há aqui uns aspectos que nós temos, na minha opinião, de considerar, que é, não devemos trabalhar em quantidade. Isso é algo que a mim me faz um bocado de confusão. Por exemplo, quando um scout diz que viu 6 jogos num dia ou 5 jogos num dia, ele não vai ver o quarto e o quinto jogo bem, porque o nosso processo atencional exige que nós estejamos, digamos, frescos para poder ir buscar aquilo que nós necessitamos ir buscar. Portanto, eu não trabalho em quantidade, eu trabalho em qualidade. Na minha opinião, como é que se faz isto? Existe, pelo menos no caso do Palmeiras, acredito, e no meu, nós temos clubes que fazem filtros por nós. Ou seja, provavelmente existem clubes. Imagina, nós temos que estabelecer, por exemplo, 3 categorias de clubes ou de mercado, digamos assim. A primeira tem a ver com a classe A de clubes e onde estão os jogadores que nós prioritariamente devemos ir buscar, quer pelo histórico de contratações daquele país, quer por serem clubes da mesma dimensão ou dimensão um bocadinho inferior, por vários aspectos. Depois há, naturalmente, estes clubes fazem filtros, porque estes próprios clubes também vão buscar jogadores a clubes mais pequenos. Portanto, não faz sentido eu andar a ir ver jogadores da terceira divisão portuguesa, porque provavelmente o Benfica, o Porto, o Braga, o Sporting, o Guimarães já fizeram esse filtro na formação. Portanto, eu não tenho tempo, nem me parece lógico eu andar a ir ver jogadores da terceira liga, nem propriamente ir ver jogadores à categoria de sub-16 do Chile. Portanto, eu utilizo quem para fazer os filtros? As seleções nacionais desses países, desculpem, da Venezuela, da República Checa, da Polónia, que têm bons jogadores, mas são poucos. Temos o Lewandowski, que é o melhor jogador da Polónia. Vamos à República Checa, que houve o Pavel Nedved. Mas são poucos. Não tem um elenco como tem o Brasil, como tem Portugal. Portanto, nesses países nós temos que buscar filtros, para que o nosso trabalho não pode ser em quantidade. Porque não há tempo, e quando nós utilizamos mal o tempo, já estamos em fadiga. E nesse sentido, é muito importante nós também nos servirmos através, digamos que, desta hierarquia, em que o Palmeiras é um dos melhores do Brasil, o Barcelona é um dos melhores da Europa, pelo menos assim desde que eu conheço o clube, e neste sentido nós temos que ir buscar a ajuda de clubes de nível mais baixo que vão fazendo os filtros. Agora, como é óbvio, isto é um risco acrescido, mas é um risco que tem uma dupla face, que é, por um lado, nós ao irmos buscar jogadores a clubes maiores, imaginemos que vamos buscar um jogador ao Sporting Clube Braga, de onde saiu o Trincão, de onde saiu o Pedro Neto, jogadores que estão no alto nível neste momento. Nós sabemos que esse jogador, por jogar na Liga Europa, já está contrastado. O que é que significa contrastado? Significa que já foi sujeito a desafios de grande dimensão. E nós vemos-lo em contextos de alto desafio, de alto nível. Ok? Isso é uma vantagem. Qual é o risco? O risco é, quando eles vão para esses clubes, também têm excelentes condições, excelentes treinadores e contratos com cláusulas muito altas. E aí surge a nossa intervenção no sentido de intervirmos no momento certo, quando ele está a acabar o contrato, quando o agente sente que ele não está feliz, quando nós o tentamos convencer, e aí, portanto, é uma dupla situação que nós temos que tentar controlar,
mas de facto é um dia-a-dia de ver muita coisa, de ver muitos jogadores, de ver muitos jogos, mas de seguir, e não podemos esquecer também que, que quando vemos um jogador, vemo-lo num determinado momento. E esse jogador vai ter oscilações. E nós temos, mais do que avaliar o jogador como é que ele está a jogar, porque ele tem oscilações, temos que ver o que é que ele tem, mesmo quando joga mal. E nesse sentido, não chega a ver 1, 2 ou 3 jogos, temos que o ver em diferentes contextos. Por isso é que é preciso ver muitos jogos, em diferentes condições situacionais. Não parece, mas é muito complexo para você que está nos acompanhando. Lucas. É verdade, é muito complexo. Eu até anotei um termo aqui quando o Daniel fala de fadiga, né? A gente fala que é a fadiga cognitiva, né? Que às vezes a gente vai ver tanto jogo ou ver tanto jogador que tem um determinado ponto ali que daqui a pouco você não vai extrair a melhor informação que deveria se você acumula tantas tarefas em quantidade. Então a qualidade a qualidade daquilo que você vai observar, como colocado pelo Daniel, para mim é o fundamental também. Mas, Alex, eu queria, antes de abordar mais especificamente essa questão, eu queria falar um pouquinho sobre o histórico do departamento de scouting no Brasil. Não sei se o Daniel tem o conhecimento real, mas aqui no Brasil, a estruturação de departamentos voltados para esse tipo de análise de mercado, de scouting, ela é um tanto nova. Até alguns anos atrás, houve, digamos assim, um boom da organização dos departamentos de análise de desempenho nos clubes. Então, hoje, todos os clubes do Brasil, Série A, B, C, tem departamentos muito bem estruturados de análise de desempenho, né? E por esse período, normalmente as atribuições de análise de jogadores foram dadas a esse departamento, né? Um departamento geral para as duas coisas. Entretanto, ela evoluiu tanto a ponto de os treinadores, as comissões técnicas utilizarem tanto ali para o processo de treino, adversário, jogo. É um pouco recente essa separação de departamentos nos clubes. Os clubes entenderam que, peraí, se a gente vai ter um viés de prospecção e captação de mercado, pensando na questão profissional, né, não nas categorias de base, vamos dividir departamentos e vamos, né, utilizar profissionais que trabalhem só voltado a isso. Então, muitos profissionais hoje, aqui da área do scouting, eles advêm da análise de desempenho, que é o meu caso, que fui analista de desempenho há muitos anos, né? E do ano para cá que eu venho fazendo essa função hoje no clube. A partir disso, entrando mais especificamente na pergunta, eu penso que o ponto-chave da organização da rotina de trabalho está na definição dos mercados-alvos. Quais são os principais mercados que são importantes para o nosso clube hoje? Será que são os mercados sul-americanos que estão aqui em volta, as primeiras ligas, as seleções nacionais de sub-20, sub-17, sub-23, enfim, esse tipo de definição é fundamental. Mas isso não parte só do scouting, do departamento do scouting, parte da interação entre o scouting, a diretoria, a comissão técnica, para entender o que é importante para o clube. E até muitas vezes a gente utiliza dentro desse processo aquilo que fundamentalmente, historicamente, contribuiu com a evolução do clube. Né? Então, isso também tem que ser colocado em pauta para a gente definir aquilo que pode ser perfis de mercados que a gente vai observar. Feito isso, né, trazendo um exemplo próprio do Palmeiras, né, então hoje eu acabo sendo o analista coordenador dessa parte e conto com a colaboração de diversos outros profissionais que trabalham também no Palmeiras, nas categorias de base, entre treinadores, analistas, observadores, que participam de uma distribuição de rotinas de jogos, né, para a gente, né, através de modelos de relatórios, através de reuniões, discussões, a gente ir alimentando um banco de informações na qual o departamento de mercado ele acaba sendo uma central, um filtro, onde a gente vai abastecendo diariamente, interagindo com a nossa direção e a comissão técnica, tudo aquilo que a gente vem monitorando. Então, ok, a gente, no primeiro momento, se olhar assim, é uma série de jogos, uma série de competições, mas a partir do momento que você organiza essas rotinas, né, vai distribuindo entre outros profissionais que colaboram, tendo um embasamento claro de quais são os conceitos, quais são as ideias, né, um checklist de definição de perfis para posição, para estilo de jogador, eu acredito que a gente vai conseguir ter uma organização mais prática, mais fácil e de uma forma mais qualitativa, sem criar ali uma demanda exagerada de função, de observação, que ajuda todos nós e ajuda o clube consequentemente. Existe um intercâmbio entre vocês, intercâmbio mais de troca de informação entre profissionais de vários clubes,
Tem isso? Vocês se conversam? Ou é uma coisa extremamente restrita? É uma coisa muito interna de cada clube? Ou, de alguma maneira, vocês profissionais trocam informações com outros profissionais de outros clubes, Lucas? Olha, eu penso assim, Alex, que a gente está num caminho de cada vez mais interação entre os profissionais. Claro que uma interação que você não vai expor detalhes que não possam ser expostos do seu dia a dia, daquilo que é interno do clube. Mas uma interação no sentido assim de trocar ideias sobre possibilidades tipos de avaliação, tipos de monitoramento, né? O que a gente pode focar em um olhar de um determinado jogo, determinado atleta, né? Maneiras de você estruturar um tipo de observação. Eu acho que esse tipo de interação ela é fundamental, assim como, né, posso ter com o Daniel conversando e aprendendo com ele maneiras de organização de análise no contexto dele, sempre vai ter ideias que a gente pode aplicar no nosso dia a dia e vice-versa. Então, acho que isso é fundamental. Hoje, no contexto brasileiro, a gente vê cada vez mais um interesse de profissionais e de estruturas como a CBF, de promover cursos nas quais os profissionais acabam tendo uma possibilidade de interação maior, de trocar ideias e fazer crescer a profissão, né? Porque o que a gente mais quer é crescer a profissão como um todo, porque vai ajudar os clubes como um todo e vai ajudar o futebol brasileiro a se desenvolver também, né? Cada vez mais nesse cenário de contratações, de monitoramento de mercado. Enfim, eu penso que esse é um caminho interessante para a gente estar seguindo. Daniel. Eu acho que a partilha é fundamental. E é isso que eu tenho vindo a fazer com a Quest desde 2012. Sei lá, eu estive a fazer as contas, o João fez-me o favor de me passar uma declaração e eu acho que já dei mais de 20 cursos pela Quest. E porquê? Porque eu considero que a partilha de conhecimentos é fundamental. Tanto para formar pessoas, como para nós também aprendermos quando estamos a ensinar ou quando estamos a passar conhecimento para os outros. E também, entre clubes, é fundamental, sem dúvida nenhuma. Não muito raramente, quando estamos a ver jogos, creio que com o Lucas também acontece, nós estamos a partilhar esses momentos com pessoas que também estão a fazer a mesma coisa. Aliás, já me aconteceu estar a ver jogos, por exemplo, com colegas de clubes estrangeiros e eles dizem, olha, aquele jogador é bom para ti, mas para mim não serve. Porquê? Porque tem a ver com ele considerar que aquele jogador não é a questão do valor nem da competência. Eu não tenho o perfil, eu não gosto muito da palavra perfil, mas não tem as competências que aquele clube necessita e serviria para o meu. Portanto, e eu faço a mesma coisa com eles, porque acho que isso de facto, isto não interessa, normalmente não interessa o ter informação, interessa é como é que se trata essa informação. E aí é que entra a qualidade das pessoas e das estruturas, não é? E quando o Lucas falou na questão da análise do mercado e análise de desempenho, hã, eu percebo que o Lucas, faz essa ligação. E eu, por experiência, também a fiz, também fui analista durante muitos anos, hã, mas senti alguma dificuldade, não sei se o Lucas também sente ou não sentiu, que tem a ver com a nossa lente muda, que é, enquanto que nós, quando fazemos análise do desempenho, olhamos mais para macroprincípios, princípios mais intersetoriais, setoriais, quando olhamos para, obviamente, interpretando esses princípios com base nos jogadores, nós quando fazemos análise de mercado, ou no caso do scouting, nós olhamos para o jogador e tentamos interpretar a tomada de decisão do jogador com base no coletivo. Ou seja, aquilo que a equipa, os vários colegas, nas diferentes escalas, grupal, setorial, intersetorial, fazem, quais são as tomadas de decisão, se é correta, se é incorreta, em função de duas coisas. Em função do contexto coletivo e do adversário e da própria equipa, naturalmente, e em função das suas características. O nosso olhar muda. Eu confesso que no primeiro ano que o fiz, senti alguma dificuldade face a esta mudança. E é por isso que, como o Lucas certamente que faz no Palmeiras, quando chega uma pessoa nova para desempenhar esta função, e ele tem que lhe dar formação.
E esta partilha deve ser naturalmente feita tanto da comissão de análise de mercado que o Lucas coordena, como também se essa pessoa que trabalha connosco conseguir ter relações com outros clubes e com pessoas de outros clubes que fazem o mesmo que ele, é esse conhecimento que nós consideramos importante. É o conhecimento formal através daquilo que nós fazemos, os cursos, a Quest faz isso muito, mas também o conhecimento informal. Eu costumo dizer aos meus alunos que muito daquilo que eles aprendem na faculdade de desporto, do Porto, é passado por nós, mas muito também é passado pela criação de escola, a criação de turma, que é eles próprios e entre eles vão refletindo, vão discutindo e vão aprendendo. E entre eles, não apenas com os professores. E é por isso que é muito importante nós fazermos este trabalho em equipa, tanto seja pelos nossos clubes, como com clubes também, em que nós possamos discutir e apresentar dúvidas e questões para podermos resolver em conjunto. Repito, a questão aqui não é ter informação, é como é que se trabalha essa informação. Isso é que é importante para mim. E aí é que entra a competência das pessoas. Diga, Lucas. Não, perfeito. Até fazendo um gancho do que o Daniel me comentaste, da dificuldade que ele teve, é uma dificuldade comum também, porque muitas vezes você está analisando um atleta dentro de um contexto, dentro de um ambiente, tendo uma determinada performance que emerge daquele comportamento, daquela interação coletiva com aquele meio que ele está. Então, para a gente, né, que por muitos anos acostumamos a fazer análise na visão macro ali dos princípios, de ideia de jogo e tudo mais, de equipes ou da nossa equipe, acaba sendo um bocado mais complexo você fazer o exercício dessa projeção, de entender esse atleta fora daquele contexto, né, projetando para o nosso contexto. Então, eu penso que esse talvez seja, para mim, enquanto profissional que estou me desenvolvendo nessa área de mercado, seja o meu principal desafio, aquilo que eu tenho buscado mais e mais criar maneiras de melhor observar e melhor projetar, para tentar buscar um entendimento mais próximo, chegar mais próximo de uma certeza, como o Daniel falou, daquilo que pode ser, ou de indicadores, ou de tendências daquilo que pode ser um comportamento daquele atleta monitorado para dentro do nosso contexto coletivo. Então, esse é um exercício interessante, mas que eu acrescento, que por isso que eu penso que é fundamental a partilha de conhecimento e a interação entre os profissionais do clube, para que, com diferentes olhares, diferentes trocas de ideias, a gente consiga chegar mais próximo de um entendimento de como um atleta que a gente está monitorando possa performar e performar bem dentro do nosso contexto, certo? Então, acho que isso que eu puder passar de experiência ou de ideia, de sugestão para aqueles que estão nos acompanhando e futuramente querem se tornar scout, né, poder focar nesse tipo de exercício, eu acho que acaba sendo fundamental aí para a gente fazer um trabalho com mais qualidade, mais próximo daquilo que a gente quer alcançar. Alex, Então, só acrescentar diga. aqui um ponto. Uhum. No meu clube nós fazemos isso muito frequentemente. Ou seja, há formações que são dadas internamente em ligação com os diferentes departamentos. Desde o departamento de metodologia, desde o departamento mesmo da área mais específica de guarda-redes, desde o departamento de scouting, ou seja, existem muitas formações internas que são fundamentais para que, por um lado, nós estejamos alinhados com aquilo que se pretende e, por outro lado, as pessoas também se sintam parte de um projeto coletivo. Porque é muito diferente o Chief Scout dizer, olha, vai ver jogos, agora manda uma lista. Outra coisa é haver contacto com proximidade e as pessoas também poderem contribuir para a melhoria dos pormenores e por maiores do próprio clube. Isto faz parte que as pessoas fiquem, vocês dizem isto, engajadas, não é? Acho que é este termo que vocês costumam usar. Uhum. Eu já começo a falar um bocadinho com vocês. Alguns termos eu vou apanhando. E é muito importante também nesse aspecto, no aspecto também motivacional, no aspecto também de fazer parte. Eu acho que mais do que nós termos um contrato assinado e um vencimento, é sentirmos-nos parte do próprio clube e da estrutura. Isso é muito importante. Não apenas no conhecimento, mas também nesta motivação, que não é apenas, eu considero, eu pelo menos, penso que não é o dinheiro que move as pessoas. O dinheiro é uma parte fundamental, mas naturalmente que há outras coisas que fazem com que a pessoa se sinta
dentro, e esta parece-me que é fundamental. E assim, só complementando, Daniel, tu toca num ponto e... Desculpa, Alex, só para finalizar. Imagina. A gente vive um momento aqui no clube muito interessante e com a chegada dos seus conterrâneos também, né, da Comissão Técnica de Sim. Portugal, né, que nos traz também um tipo de interação, de comunicação, de completa partilha de conhecimento e de proporcionando a todos os departamentos se sentirem parte importante do processo, né, na qual todos os profissionais se sentem felizes naquilo que fazem, contribuindo com o dia a dia, propiciando até uma melhor adaptação, né, dos europeus que chegaram e, ao mesmo tempo, né, uma via de mão dupla. A gente também se adequando bem àquilo que são suas ideias. Então, acaba sendo um processo de equilíbrio, uma simbiose muito interessante, onde o clube inteiro se sente envolvido. Isso acaba sendo bom para quem? Para o clube. O clube está acima de todos sempre, né? Então, esse tipo de processo de partilha, onde todos se sentem importantes e felizes e dando o seu melhor para contribuir em todas as áreas, todos os departamentos, só fazendo um gancho ao que tu comentou, acho que eu queria expor isso, né, que tem sido um momento de muito interessante esse tipo de partilha, o tipo de resultado que isso tem nos dado no dia a dia em termos de rotina. É lógico que é muito difícil a gente comparar a organização do futebol europeu com o futebol brasileiro. Mas conversando já que você disse que existe esse intercâmbio aqui no Brasil, Lucas, conversando com seus amigos, companheiros de outros clubes, o investimento no departamento hoje no Brasil é uma grande realidade ou é apenas uma prioridade de alguns clubes? Eu penso assim, Alex, como eu te comentei anteriormente, que ainda é um processo um pouco novo, ainda no Brasil, a estruturação de departamentos, como aconteceu com a análise de desempenho, que foi alguns clubes no início, e aquilo vai servindo de exemplo para outros, e daqui a pouco todos os clubes acabam tendo uma organização a nível top de estruturação. Eu vejo que hoje o departamento de scouting no Brasil, ele segue os mesmos passos. Hoje já tem uma gama de clubes já com isso muito bem estruturado, com profissionais formados para exercer essa função, tendo investimento em boas tecnologias que otimizam o trabalho do analista. Eu acho que isso é fundamental, né? Hoje o mercado nos possibilita alguns softwares, algumas plataformas onde otimiza a nossa visualização de jogos, de atletas, de tudo mais, né? Trago o exemplo do iScout, do Instat, da Hudl, enfim. Então, eu penso que nós estamos num processo evolutivo, né, de fomentação e de estruturação de departamentos de scout, né? Então, como você perguntou, né, conversando com os meus colegas, eu vejo que cada vez mais tem pessoas interessadas em evoluir nessa área, né? Cada vez mais os clubes estando abertos a discutir, abertos a receber informações, até porque a gente vive numa era cada vez mais de avanço tecnológico e de uma era de muita informação. Então, é fundamental a gente poder estar pautado em análises para poder um clube obter subsídios para um debate mais profundo, para minimizar os erros das decisões, né? E, consequentemente, ter melhores decisões. Então, eu vejo que o Brasil está num caminho muito bom, Alex, nesse sentido. E na Europa, como funciona, por exemplo, no Barcelona? Existe, a estrutura é muito melhor. Como vocês atualizam, modernizam esse trabalho frequentemente, Daniel? Tal como o Lucas disse, nós temos acesso a inúmeras plataformas de jogos, de dados, de vídeos. Nós temos também uma estrutura própria, criada pelo próprio clube, que faz com que haja uma estruturação interna dos vários departamentos ao nível da informação dos diferentes âmbitos de intervenção, tanto do scouting como de outras áreas. Ou seja, com esta evolução ao nível da tecnologia, nós estamos na vanguarda em termos de condições, e também por isso é que talvez vocês tenham conhecimento, mas nós temos uma estrutura chamada Barça Universitas, que também promove esse tipo de partilha de conhecimento. Temos um evento
que é creio que é o Barça Summit, que é um evento anual que são convocadas, são solicitadas as presenças de pessoas de diferentes clubes, inclusive. Fui a dois e num desses anos estava lá o Manchester City, estava lá o Benfica, estavam lá vários clubes a nível mundial, que faz com que esta partilha de conhecimentos possa ser feita por toda a gente, de dentro para fora, de fora para dentro, e a modernização da informação que nós vamos tendo vai sendo feita com base nesse acompanhamento que é constante, que é contínuo. Scout vai a jogo também? Também gosta de vez em quando de ir a estádio ver jogo, Daniel? O Scout se vai a jogo, como assim, Alex? De ir a estádio mesmo, digo, não só de ver vários jogos na rodada pela televisão, mas de ir a estádio, de acompanhar mesmo, de ir lá e observar especificamente alguma situação, Ok. algum jogador, alguma coisa, de ir mesmo a estádio no dia a dia de vocês. Profissionalmente, não é gosto pessoal. Não, nós precisamos estar no jogo tal, de viajar ou de ir numa cidade só para ver um determinado jogo. Sim, Alex, para mim um jogador não pode ou não deve ser contratado se não for visto presencialmente. Aliás, para mim tem sido um sacrifício muito grande, e acho que um trabalho de um scout não é feito em casa, por vídeo, por televisão. Eu faria ao contrário. Eu acho que o scout tem a obrigação de ir aos estádios. Eu, por ano, vejo cerca de 170 jogos ao vivo, o que dá cerca de 2 jogos, um jogo por 2 dias, 2 em 2 dias dá um jogo, porque de facto esse é o meu trabalho. O meu trabalho é deslocar-me aos estádios para ver jogos, porque só nos estádios é que nós conseguimos visualizar aquilo que nós entendemos que é importante, aquilo que é de facto o nosso olhar, porque se nós formos a ver quanto tempo um jogador tem a bola, 1 minuto e 30 por jogo, os melhores, aqueles que tocam mais na bola. Mas há determinadas coisas que são feitas fora do centro do jogo, a câmara não está a filmar, que são fundamentais para que nós analisemos o jogador. Se não, vejamos, como é que nós vemos como é que um guarda-redes gera profundidade, se eu não estou a ver o jogador na câmara? Como é que eu avalio um defesa central quando há um cruzamento? A forma como ele equilibra, a forma como ele marca o adversário. Como é que eu vejo como é que um extremo do lado contrário à bola assume a entrada na zona de finalização do lado contrário? Ou se fica mais fora, se fica mais dentro, se é mais forte a ficar à espera para fazer 1 para 1? Como é que eu vejo um pivô defensivo a fazer o equilíbrio ou a chegar-se à frente quando a bola está na zona de finalização? Como é que eu vejo os jogadores quando eu estou a ver na televisão? É impossível. E depois há outro aspecto que é muito importante. Há exceções. Se nós tivermos, por exemplo, os jogos da Liga Espanhola, pela Media Coach, que são os jogos que filmam de cima e nós conseguimos ver os jogos na sua globalidade, nós conseguimos ver essas questões. Mas depois há aqui uma coisa muito importante, Alex, que é muito importante eu dizer. O jogador é uma pessoa e nós, quando vamos ver os jogadores, nós temos que sentir, ter sensações. E ter sensações não se tem na televisão. Nós temos sensações quando estamos no estádio, porque tem a ver com o contexto real em que ele atua, em que ele joga. E, portanto, a pergunta que me fez, eu revertia, que é obrigatório o scout estar permanentemente nos estádios? Eu não diria que hoje em dia não podemos estar, e eu considero que o meu trabalho não tem sido tão efetivo como seria se eu estivesse no estádio. Por outro lado, também considero que para um jogador ser contratado, é fundamental nós termos a dupla visualização. A visualização do estádio, que é preferencial, que é prioritária, que é essa que para mim é mais importante. E depois também uma visualização em vídeo, de forma a aumentar a quantidade. A aumentar a quantidade e o pormenor. Porque nós no vídeo muitas vezes vemos alguns detalhes que não vemos ao vivo. E portanto, esta é uma complementariedade muito importante, que faz com que o scout tenha a obrigação de se deslocar a um terreno de jogo e sentir o jogador no jogo. Para mim é fundamental isso.
para jornalista esportivo como eu também. Nós gostamos de estar nos estádios. Exatamente. Nós adoramos sentir a pulsação, de sentir a temperatura do jogo, Exatamente. da torcida e como está fazendo falta nesse momento. E depois, claro, se tiver alguma dúvida, de algum lance, você chega em casa, vê o vídeo de novo, vê o replay e deixa-me chega à só acrescentar conclusão. uma coisa. É que quando nós somos scouts, nós temos que, por exemplo, nós temos um lateral direito que o desempenho dele não tem sido bom. E nós temos que encontrar uma justificação para isso. Se ele na seleção joga bem e no clube não joga bem, qual é a justificação para isso? E nós temos que tentar encontrar. Nós somos scouts, eu diria somos detetives. Nós temos que ir buscar respostas, pistas para encontrar a justificação para aquilo. Pode ser o treinador, nós temos que analisar o treinador. Nós temos que analisar tudo. Nós temos que ir antes para ver o aquecimento. Por exemplo, um guarda-redes no aquecimento intervém, se calhar, tantas vezes como intervém no jogo. Do ponto de vista da técnica de mãos, da queda e de levantar, do ponto de vista de bater bola a longa distância. Porque os treinadores de guarda-redes potenciam muito isso no aquecimento. E nós, se queremos ver o guarda-redes, provavelmente temos que ir no aquecimento. Como também temos que ir ver os jogadores no aquecimento, também como nós devemos ficar, não é? Mas na parte final do jogo, para ver qual é a reação dos jogadores quando são substituídos, quando acaba o jogo e perdem, quando acaba o jogo e ganham, quando... Isso tudo é muito importante. E no vídeo não conseguimos ver isso. E aquilo que o Alex disse, eu estou totalmente de acordo. É sentir a pulsação. E isso vai ter também uma consequência, o ambiente vai ter uma consequência no desempenho do jogador. Dar também aqui um exemplo muito rápido. Há jogadores que jogo fora, jogo em casa, têm desempenhos completamente diferentes. Mas aí depende de qual é o ambiente fora. E nós, quando damos informação à nossa Chief Scout, ao nosso coordenador, nós temos que o alertar para essas questões, que é, atenção que este jogador fora de casa tem um rendimento por isto, isto e isto inferior nestes aspectos. É muito importante saber isso. Como também é importante nós, quando fazemos vídeos dos jogadores, nós também colocarmos esse tipo de informação. Porque senão, se não pusermos esse tipo de informação, vai ser uma informação curta e reduzida daquilo que é o jogador na sua globalidade. Vai ser vídeo de agente de jogadores, de representante, que é um vídeo só com as coisas boas. Mas nós, enquanto scouts, temos que dar das coisas boas, das coisas menos boas. De forma a que a pessoa, o chief scout, o coordenador técnico, a comissão técnica, toda a gente tenha a informação total do jogador. E total, e como disse o Lucas, e muito bem, fundamentada. Nós temos que ter resposta para tudo. Uma das questões que eu considero menos boas num scout é quando as pessoas dizem assim: olha, diz-me um bom lateral direito ali. Ele diz: pá, nós temos este, mas se calhar aquele também pode, mas este aqui é forte. Não, diz-me um lateral direito e depois justifica-me porque é que ele é o melhor. Não ponhas 5 ou 6, não, diz-me um apenas. E esse é o melhor para ti. E depois tens o segundo melhor, mas justifica porque é que são esses dois jogadores. E o scout que não tem conhecimento apresenta 3 e 4, mas não tem certezas de nenhum. Isto só se consegue ter com uma informação vasta e, repetindo, no campo, no estádio. Chega logo, vacina, fechando o assunto, Lucas. Chega logo. Não, é só para concordar completamente com o que o Daniel comentou. Eu acredito que em tudo no futebol existe o fundamental e o complementar, né? E o fundamental para o scout é ele poder estar vivenciando em loco, estar indo no estádio, estar indo, né, sentir, como vocês dois colocaram, né, o jogador. Até porque se a gente fizer um exercício aqui, é muito diferente a gente ver um jogador atuando com o estádio vazio, é um exemplo agora da pandemia, por exemplo, ou a vê-lo jogando dentro de um estádio com 100 mil pessoas, um Maracanã lotado com 100 mil pessoas. Então, você identificar o tipo de reação tipo de relação que ele vai ter com a torcida, por exemplo, quando ele erra um passe ou tem algum erro, né? O que isso vai repercutir na performance dele ao longo do jogo? Como é que são as suas relações com seus companheiros, o tipo de interação, não só com a bola ou sem bola, mas o tipo de comunicação em campo, é algo que o vídeo não nos dá, né? Os tipos de reações em relação à orientação de comissão técnica e tudo mais. Então, são uma série de fatores que a gente, né, organizando dentro de um checklist, a gente vai ter uma visão do todo do atleta. Eu acho que essa talvez seja a palavra mais
mais chave para isso, a gente tentar analisar o atleta como um todo. Então, você perceber essas situações no estádio, elas te dão mais subsídios de informação para você ter uma ideia mais global do atleta, e aquilo que você vai trabalhar em cima do vídeo vai ser aquilo que complementará a sua análise como um todo. Então, eu sou extremamente de acordo, aqueles que venham um dia aí, né, trabalhar com scout, ou já trabalho, né, claro, agora a gente vive um período complicado, é difícil para a gente não estar podendo ir ver jogos, né, o Daniel deve concordar comigo, né, parece que a gente fica sem uma parte do nosso trabalho, De né? nós próprios. Então, mas eu estou total de acordo que é fundamental essa atribuição para aquele profissional que trabalha com scout. Porque olha, há aqui uma. Para terminar, quando o Lucas fala da visão global, porque nós estamos a ver o jogador como ele é e não como é que ele joga. E no vídeo nós vemos como é que ele joga. E se formos ao estádio, nós conseguimos melhor perceber como é que ele é. E a consequência de como ele é como é que ele joga. Pode haver uma relação causa e efeito, mas pode haver algumas variações. Mas na verdade nós temos que saber como é que ele é. E nesse sentido, a visualização in loco é fundamental, é crucial, é indispensável, melhor dizendo. A vacina precisa chegar logo, nós precisamos voltar aos estádios, as torcidas, os torcedores precisam voltar aos estádios, nós precisamos daquele futebol de volta. E tudo bem, a bola está rolando, mas não é a mesma coisa. Lucas Oliveira, scout do Palmeiras, obrigado, viu? Muito obrigado, Alex. Obrigado aí pela oportunidade de estar, né, a gente podendo discutir alguns temas pertinentes da nossa área, poder, né, estar partilhando um pouco dos nossos conhecimentos e também aprendendo, né, para mim foi fantástico aí estar ouvindo o Daniel, já fiz uma série de anotações, assim, muitas coisas que com certeza vão servir aí para o meu dia a dia de trabalho, para o incremento de novos conhecimentos. Obrigado aí pela moderação, obrigado, Daniel, aí pela oportunidade de estar conversando contigo. Quero agradecer muito a Quest pelo convite, dizer que essa imersão da Quest aqui no nosso cenário brasileiro, com cursos, com possibilidades, é fundamental para a contribuição do desenvolvimento dos clubes, do futebol brasileiro como um todo. Então, eu fico muito feliz de poder estar participando mais uma vez. E também agradecer ao Palmeiras, né, pela oportunidade também de estar me propiciando uma oportunidade de desenvolver um trabalho, de aprender com o clube, né, de incrementar novos conhecimentos dentro de um clube que investe muito nessa área de scouting, né, tem uma visão de investimento a longo prazo muito interessante, então também me possibilitando de vir aqui partilhar um pouco daquilo que a gente vem desenvolvendo e dos conhecimentos que nós estamos desenvolvendo, tá bem? Então, queria somente agradecer e dar os parabéns aí pela Quest, pela organização dessa semana top aí. E, por fim, a todos que nos acompanharam, né? Todo mundo aí que tá comentando aí na live, né? Fico à disposição para quem quiser conversar um dia, trocar ideias ali, meu contato. Tá bom? E agradeço de coração e até breve. Obrigado, Lucas. Quem sabe um dia a gente se encontra aí para fazer uma visita para acompanhar o trabalho de vocês. Daniel Barreira, obrigado. Parabéns pelo trabalho também. Muito obrigado, Alex. Foi um prazer estar consigo, estar com toda a gente que nos está aqui a ouvir. Em dia de Champions é sempre um desafio decidir se vê o jogo ou se ouve as pessoas a falar sobre o jogo. Foi um prazer, é sempre um prazer participar nestes eventos em que falamos de futebol. É isto que eu mais gosto de fazer, falar e estar e trabalhar. Em particular à Quest, pela confiança que tem demonstrado no meu trabalho, porque também considero-me já parte da casa, no sentido de colaborar com esta grande empresa há muitos anos. Agradecer ao Lucas e retribuir os agradecimentos, de facto, como dissemos no passado, é sempre importante nós partilharmos experiências e conhecimentos, e naturalmente que eu também já tomei muitas considerações e anotações sobre aquilo que foi aqui colocado. Agradecer também o facto de ter falado dos meus conterrâneos, o professor
Tiago Costa foi meu aluno e estará agora a trabalhar convosco, e portanto os meus cumprimentos para o Tiago, que é de facto uma pessoa que eu considero bastante, e certamente que vos ajudará, e também vocês o ajudarão a fazer o seu trabalho de uma forma plena. E por fim, agradecer as pessoas que estiveram aqui, na mesma linha do Lucas. Esperar que as expectativas que depositaram em nós tenham sido cumpridas na sua totalidade, na sua integridade. É óbvio que 1 hora com algumas paragens não é suficiente para nós expormos tudo aquilo que nós sabemos, que pensamos, que queremos divulgar do ponto de vista da nossa intervenção, tanto na realidade prática como numa perspectiva mais de conhecimento teórico-prático, ou prático-teórico, como queiram chamar. Mas certamente que teremos oportunidades, certamente que no futuro vamos conseguir falar, esperemos que presencialmente, com a vacina que o Alex já está a desenvolver, para nos passar, e portanto, mais uma vez, a deixar o meu agradecimento a todos os intervenientes, e para terminar, deixar um agradecimento especial ao Alex. Acho que é assim que se diz. O nome é um bocado complicado, mas dizer que foi um prazer grande estar a conversar consigo, no sentido de também nos desafiar, porque tão importante como é nós, quando vamos para um jogo, ter um adversário e à altura. Aqui o Alex não é nosso adversário, mas foi a pessoa que criou desafios. E é muito importante que nós tenhamos pessoas que nos criem desafios. E os desafios foram colocados com perguntas muito interessantes, e que foram tocando em pontos essenciais. Basicamente, não foram perguntas sem conteúdo, foram perguntas que despertaram em nós o desafio e a necessidade de responder com dificuldade, para podermos expor os nossos pontos de vista. Portanto, muito obrigado pelo seu trabalho, e muito obrigado a todos, e até à próxima. A vida é feita de desafios, Daniel. Daniel Barreira, scout do Barcelona, Lucas Oliveira, scout do Palmeiras, Barcelona e Palmeiras, aqui nessa semana de futebol Brasil-Europa. Um agradecimento especial à Quest, ao João, pela oportunidade, pela participação. A semana está apenas começando. Ainda teremos grandes papos na quarta-feira, na quinta e na sexta, com os nossos companheiros que estarão por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou ao vivo, ou você que está nos acompanhando agora em outro horário. Foi um grande prazer. Até a próxima. Obrigado, Alex. Naturalmente agradecer pela excelente conversa que foi esta hora. A moderação excelente da parte do Alex, e portanto o conteúdo aqui abordado pelo Lucas e pelo Daniel, que já nos habituaram, não é? A excelentes conversas. Naturalmente que foi muito produtivo. Penso que as pessoas que estiveram connosco, e vejo pelo feedback no chat, que gostaram. Como disse aqui uma pessoa que esteve a assistir, a Champions hoje foi aqui, portanto penso que valeu a pena. No entanto, toda a gravação estará no YouTube, disponível para quem quiser voltar a ouvir. E naturalmente também queria realçar, como o Daniel disse, e bem, o Daniel é nosso formador já há alguns anos, e também é parte da casa e parte integrante daquilo que é o nosso projeto também para o Brasil. E o Lucas, curiosamente, foi nosso ex-formando no Brasil, portanto, nos cursos presenciais, já há alguns anos, mas de facto ficamos felizes por contribuir um pouquinho para que o percurso do Lucas se construísse, e pronto, e conseguiu chegar onde está hoje pelo seu trabalho, e nós sentimos-nos um bocadinho parte integrante dessa caminhada. Portanto, muitos parabéns, Lucas, muitos parabéns, Daniel. Apenas realçar que amanhã estaremos de volta às 18 horas do Brasil e às 21 de Portugal, com a Gláucia Santiago a moderar o painel, que terá então o Miguel Ribeiro e o Paulo Angioni abordando o tema gestão esportiva. Portanto, esperamos por vocês amanhã para mais uma jornada, para mais uma live, e deixar um abraço a todos e agradecer a vossa presença em nome da Quest. Obrigado. Boa noite.